até que sejamos um. Capítulo 2. É o que você deseja. Todos nós já assistimos vídeos que mostram a pequenez da Terra em comparação com o Sol, as estrelas, o sistema solar, as galáxias. Agora, imagine um ser abrindo a boca e fazendo tudo isso parecer instantaneamente. Feche os olhos neste instante e tente compreender a força daquele momento. Agora, imagine esse ser entrando em seu corpo. É o que acontece no instante em que passamos a crer verdadeiramente. Muitos de nós fomos levados a acreditar que a salvação é um mero instante em que afirmamos a crucificação e a ressurreição, que resulta em escapar da ira de Deus. Se é nisso que você acredita, então você não entendeu o Novo Testamento. Ser nascido de novo não consiste apenas em uma operação única e depois esperar pela morte para vivenciar os resultados. Trata-se de vivenciar a vida de Deus aqui e agora. Um Deus que entra em uma pessoa sem causar qualquer efeito perceptível não parece um Deus que vale a pena adorar. Não é uma descrição adequada do Deus sobre o qual li nas Escrituras. Ao contrário, adoro um Deus cujo poder ressurreição dá vida aos mortos e mata o que lhe causa desagrado. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome que não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 23. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará a vida a seu corpo mortal, e por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhe pede, porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Espero que tudo dentro de você esteja transbordando de entusiasmo. Oro para que esses versículos habitem a andar com segurança, confiante de que possui o poder da ressurreição para superar tudo. Pedro nos conta que isso nos permite participar da natureza divina. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Absorva essa informação. Somos conduzidos por um Deus que deseja unidade. Essa é a razão pela qual os verdadeiros crentes tendem a se unir. Compartilhamos um milagre. Éramos fracos e estávamos mortos. Então,
tudo mudou. Experimentamos uma graça que nos deixa sem fala. Imagine que você é um estranho qualquer, estão te encolhendo de dor por haverem contraído uma doença letal. Agora vocês estão cegos, berrando em agonia à beira da morte. Um homem se aproxima de vocês dois e os cura milagrosamente. Restaura-lhes a visão. Entrega a cada um $1 bilhão. Imagine o olhar que vocês lançariam um ao outro ao receber o presente. Essa é a expressão de estupefação que deveria unir os crentes. Deveríamos fitar um ao outro com um olhar que diz: o que acabou de acontecer? Passamos de inimigos de Deus a filhos de Deus. Nosso destino eterno simplesmente mudou e o Deus vivo acabou de entrar em nosso corpo. Por que os cristãos não fitam um ao outro com esse olhar? Será possível que não tenhamos experimentado esse milagre? E se o tivéssemos experimentado? Não deveríamos estar tão eufóricos com isso que dificilmente notaríamos nossas diferenças? Visão inevitável. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E, até certo ponto, eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18 ao 19. Paulo diz aos coríntios que a discórdia, no caso deles, era inevitável, porque alguns deles não eram aprovados, ou seja, não eram legítimos. Os verdadeiros crentes deveriam se destacar. O apóstolo João também fala sobre isso. João explica que algumas discórdias acontecem porque nem todos os que comparecem às reuniões são verdadeiramente parte de nós. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco? 1 João, capítulo 2, versículo 19. Ao longo da carta, João alerta que qualquer um que alegue ser cristão, mas não demonstre mudança no comportamento, é mentiroso. Esses versículos deveriam apavorar qualquer um que sente seguro em uma fé que não produz obras. Leia os versículos seguintes com essa questão em mente. Quando uma pessoa experimenta a salvação, deveríamos esperar que a sua vida mudasse? Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João, capítulo 1, versículo 6. E sabemos que o conhecemos e se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. 1 João, capítulo 2, versículos de 3 ao 6. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeio seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. 1 João, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Assim,
podemos identificar quem é filho de Deus e quem é o filho do diabo. Quem não pratica justiça e não ama os seus irmãos não pertence a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo de 6 ao 10. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14 e 15. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João, capítulo 4, versículo 19 ao 21. Sabemos que amamos os filhos de Deus, e se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. 1 João, capítulo 5, versículo 2 ao 3. João usa linguagem clara para mandar uma mensagem simples, mas vital. Ser cristão não é fazer declarações sobre qual religião se segue. Ser cristão significa que Cristo entrou em você, preencheu-o com seu amor e está em sua vida através de você para as pessoas que o cercam. Se você já experimentou o amor de Jesus, um amor capaz de mudar vidas, estará transbordando com amor a Deus e aos outros. É simples assim. Se você tende à discórdia, à desunião, se tem dificuldade em amar seus irmãos e irmãs, então precisa se fazer a pergunta: o Espírito de Deus realmente entrou em mim? Ser cristão significa que Cristo entrou em você, preencheu-o com seu amor e está vertendo na vida através de você para as pessoas que o cercam. Se essas passagens criam insegurança em você, não siga em frente simplesmente. Pegue a Bíblia, leia 1 João. Pode-se ler o livro inteiro em menos de 10 minutos. João explica que escreveu essas palavras para que a verdadeira comunhão pudesse acontecer. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Essas palavras visavam trazer alegria e segurança de nossa salvação. Se trazem preocupação e dúvida, oro para que tudo se modifique à medida que você lê. Pior que você pode fazer a essa altura é ficar na defensiva. Seria uma tolice argumentar que João está errado e dizer que sua salvação foi real. Apesar da falta de mudança em sua vida, estamos falando sobre diferença entre eternidade no céu ou no inferno. Até a pessoa mais arrogante deveria ser sacudida e levada a fazer um exame honesto diante da gravidade disso.
Talvez você se lembre do momento da sua conversão, as lágrimas, as emoções. Você se lembra do pastor garantindo que a profissão de fé era a prova da sua fé. Minha experiência foi assim também. Não estou dizendo que não tenha sido real. Estou dizendo que, se foi real, João afirma que a mudança de vida subsequente também aconteceria. Ter garantia da salvação. Lembro-me de orar alguma versão da oração do pecador. Embora essa oração não esteja em nenhum lugar das Escrituras, não é errado orá-la. Apenas é tolice confiar nela como uma prova de sua salvação. Eu era adolescente e meus pais já haviam falecido quando fiz essa oração. Vi como a vida podia acabar de repente e precisava estar seguro do lugar para onde iria se morresse inesperadamente. Orei algo do tipo: Deus, contra ti. Creio que Jesus morreu na cruz para pagar por meus pecados. Por favor, entra na minha vida agora e faz de mim um tipo de pessoa que queres que eu seja. Um pastor então me garantiu que, se eu morresse, iria para o céu. Ainda me lembro dos versículos que foram usados pelos pastores depois da chamada ao altar. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e junto faremos uma refeição como amigos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Disseram-me que Jesus estava batendo a porta do meu coração. Se eu cresse em sua obra na cruz e o deixasse entrar em meu coração, poderia ter certeza de que iria para o céu um dia. Não estou negando que há uma verdade nessa afirmação. Deus seja louvado pela obra que realizou na cruz. Aqueles de nós que confiam nele serão salvos. Isso é verdade. O que também é verdade, no entanto, é que a fé genuína resultará em mudança de vida. Se a conversão foi real, a transformação também será. Aquele pastor não compartilhou comigo o texto desses versículos. Como vimos anteriormente, 1 João capítulo 5, versículo 13, só pode ser compreendido em contexto, junto com o restante de 1 João. O livro inteiro trata dos sinais de um verdadeiro crente. No capítulo 5, João explica que tudo isso foi escrito para que saibam que têm a vida eterna. Como você pode saber? Você verá em si mesmo as características mencionadas nos primeiros 5 capítulos. Jesus, em Apocalipse 3, fala com aquele que é como água morna. Ele descreve essa pessoa como alguém que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Explica que essa pessoa será vomitada de sua boca ao final. Jesus está batendo a porta, chamando-o a se arrepender e a salvar verdadeiramente. Leia a passagem você mesmo. Aquele que é morno não é salvo. Enfatizo isso porque não consigo contar as vezes em que escutei pessoas falando despreocupadamente ou mesmo jocosamente sobre quão mornas elas são. Não entendo. Você não percebe que ao reconhecer isto, está admitindo que não foi salvo, que logo
irá enfrentar a ira de Deus? Por mais claramente que eu diga isso, as pessoas ainda se descrevem como morna, sem medo aparente na voz. A Irmandade dos Mornos. Enquanto acreditamos que não existem cristãos mornos, nunca teremos unidade. Vou dizer outra vez: pessoas mornas não são cristãs. Não sou eu quem diz isso. Leia Apocalipse 3. Mais uma vez, essa é a razão pela qual Cristo está batendo a porta. Ele está lhe pedindo que o deixe entrar, porque ainda não está em você. Você ainda está nas trevas. A luz não pode ter comunhão com as trevas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Ainda existem pessoas demais no mundo que acreditam piamente que podem ser salvas pela morte redentora de Cristo sem segui-lo como seu Senhor. Como eu expliquei diversas vezes nesse capítulo, não existem pessoas salvas. Tantas delas se dizem cristãs, isso obscurece a questão da unidade cristã. Sempre que houver pessoas que se recusam a se entregar, tentando obter unidade perfeita com aquelas que entregaram a sua vida inteira a Cristo, alegremente teremos um caos completo. Os que não se entregaram sempre estarão em conflito com os seguidores de Cristo, pressionando para que seus pecados sejam ignorados e lutando por seus próprios desejos, por seus próprios desejos de maneiras iníquas. Pessoas mornas conseguem conviver perfeitamente com outras pessoas mornas. Sentam-se juntas e ficam consolando umas às outras quanto aos seus pecados. Contam com estudos bíblicos e grupos de apoio e dizem que as pessoas podem ser salvas com poucos frutos ou nenhum fruto na vida. Afinal, Deus opera de modo diferentes em pessoas diferentes. Elas talvez falem de igrejas anteriormente que falharam com elas e fizeram com que pecasse e se afastassem de Deus vivo. Encontram um denominador comum julgando os radicais que ousam pensar que Cristo chama a todos a negarem a si mesmo e tomarem a sua cruz. Fazem exegeses de passagem juntas, cantam juntas, tomam a ceia juntas, aconselham umas às outras. Podem até zombar juntas daqueles que acreditam que as ordens das Escrituras ainda são válidas hoje em dia. Quando a unidade é fácil. Da mesma forma, a unidade dos que se entregaram acontece quase sem esforço. Sempre que encontro pessoas que se assemelham a um sacrifício vivo, Romanos capítulo 12, versículo 1, que sofrem pelo Evangelho, sinto-me pronto a lhes dar tudo o que tenho. Sinto uma afinidade imeditada e um vínculo no Espírito. Sua vida se assemelha à vida de Cristo. Amá-los e servi-los é uma honra, porque me sinto como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Os crentes perseguidos não precisam se esforçar muito para sentir um profundo vínculo uns com os outros. Todos conhecemos pessoas tão repletas no Espírito que parecem brilhar. Sua intimidade com Cristo é visível.
invoca pensamentos do rosto brilhante de Moisés depois de estar com Deus. Quando essas pessoas radiantes se encontram umas com as outras, alternam-se falando sobre como Deus o abençoou. Deus é o herói de todas as histórias que contam, e a camaradagem não exige esforço. É raro encontrar pessoas transbordando de paz e alegria em Cristo, tendo conflitos umas com as outras. Eu nunca vi. Se você já experimentou o amor de Deus, um amor capaz de mudar vidas, estará transbordando com o amor de Deus e aos outros. É simples assim. Os verdadeiros crentes podem alcançar a unidade, e as pessoas mornas que insistem em se dizerem cristãs podem alcançar a unidade. Os problemas surgem quando tentamos juntar umas com as outras. Aqueles que foram perseguidos terão dificuldades inimagináveis para se harmonizar com aqueles que acreditam que o Evangelho deve sempre trazer prosperidade. Aqueles que amam a pureza nunca terão paz com aqueles que estão constantemente coisas como: com certeza Deus não vai se importar. Aqueles que se arriscam pelo Evangelho nunca entenderão as pessoas que lhes suplicam para não fazer isso. Aqueles que vivenciam e demonstram o amor de Cristo sempre lutarão com aqueles que apenas falam sobre isso. Porque Zaqueu e o jovem rico pertenciam a igrejas diferentes. Lucas 18 e 19 descreve Jesus e seus encontros com dois homens ricos. Além de serem podres de ricos, eles tinham muito pouco em comum. Em Lucas 18, Jesus encontra com um homem rico de alta posição. Ele se aproxima de Jesus e lhe faz a pergunta que todos gostaríamos que nossos inimigos nos fizessem: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu de modo diferente do que qualquer um de nós responderia. Após lembrá-lo dos mandamentos, Jesus declarou: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. As Escrituras contam que o homem se afastou com tristeza, pois era extremamente rico. Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 23. Ele não viu o valor de Jesus. No capítulo seguinte, Jesus surpreende Zaqueu, o cobrador de imposto, e todos em Jericó, ao convidar-se para hospedar-se na casa dele. Zaqueu recebe Jesus com alegria e, aparentemente, sem que Jesus sugerisse nada, anuncia que dará metade de suas riquezas aos pobres e devolverá o quádruplo do valor às pessoas de quem cobrou imposto a mais. Zaqueu estava tão repleto de felicidade pelo fato de Jesus haver entrado em sua casa que queria se sacrificar por ele. Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 9. Agora, imagine o que aconteceria se esses dois homens estivessem juntos em um grupo de comunhão. O jovem rico relata o encontro com Jesus e a sua frustração de que Jesus não tenha ficado satisfeito com o que ele já sacrificara. Por acaso, Jesus não valorizava os anos que ele passara cumprindo fielmente a lei? As outras pessoas começam a consolá-lo. Claro que Jesus valoriza essas ações.
ele não quis dizer literalmente todos os seus bens. Isso não seria uma boa política de administração. Quando Zaqueu tenta interromper, compartilhando alguma de suas experiências, e porque ele acredita que Jesus vale qualquer sacrifício, é rotulado como radical e talvez até considerado hipócrita. Ao final, Zaqueu perde o ânimo e vai embora. Em seu espírito, ele deseja a unidade com o corpo de crentes, mas não pode existir camaradagem quando ele está na luz e eles ainda estão presos às trevas. Se eles não estão seguindo o mesmo Senhor, não podem andar juntos. Santificação versus entrega. Talvez você esteja se perguntando: a vida cristã não é um processo de santificação? Ninguém passa de repente a viver uma vida perfeitamente santa no momento em que começa a seguir Jesus. A maturidade é um processo. Não podemos simplesmente abandonar os bebês cristãos. Podemos? Há muito de verdade nisso. A santificação é, de fato, um processo. Mas o problema surge quando começamos a igualar a santificação à entrega. Como resultado de santificação, você se entregará mais plena, pronta e alegremente. Entretanto, é um erro acreditar que a entrega é a marca da maturidade e não uma exigência para a salvação. Ouça as palavras de Jesus para aqueles que desejam segui-lo. Disse-lhes a multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa ele disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus disse-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao 62. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filho, irmãos e irmãs, até mesmo que a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou: que rei iria à guerra sem antes avaliar-se
se seu exército de 10.000 poderia derrotar 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Lucas, capítulo 14, verso 25 ao 33. Jesus não deu nenhuma oportunidade a nenhum cristão que o aceite como Salvador, mas que ainda esteja decidindo se ele pode ser o seu Senhor ou não. Criamos uma categoria de cristãos que não existe. O verdadeiro crente deve reconhecer Jesus como Senhor. Isso não significa que os verdadeiros crentes não tenham dificuldade ou que não irão continuamente pedir ajuda a Jesus pelo resto da vida. Mas, bem no fundo, precisa haver um desejo de se tornar mais semelhante a Jesus e uma disposição de se sacrificar por amor a Ele. Trata de seguir um caminho rumo à perfeição, apesar de nenhum crente na face da terra ter chegado lá. Há sinais claros de progresso. Se você está indo de carro de São Francisco a Nova York, verá que chega, lenta, mas constantemente perto do seu destino. Algumas pessoas estão em estágios iniciais dessa jornada. Outras estão se movendo muito devagar. As Escrituras ordenam que aqueles de nós que somos fortes a tolerar pacientemente essas pessoas e fortalecê-las no amor. Quando elas tropeçam, devemos ajudá-las com um espírito de gentileza. Se elas forem verdadeiramente parte do corpo, é nossa obrigação de nutri-las e acalentá-las e de reconhecer que precisamos delas. Isso às vezes será frustrante. A meta dessa sessão não é de forma alguma isentar ninguém dessa responsabilidade, nem promover um espírito de zelo hipócrita. Há uma unidade bela e honrosa a Deus, que pode e deve ocorrer entre crentes mais fracos e mais fortes, mais novos e mais velhos. Devemos lutar por essa unidade, e o resultado será uma edificação mútua maravilhosa. Todavia, creio que há muita gente nas igrejas que não segue de fato Jesus, e com elas não pode haver unidade. É nossa responsabilidade questioná-las amorosamente e chamá-las ao alto. Mas se elas continuarem não mudando, nunca devemos baixar o nível de exigência em nome da unidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em uma frase que Jesus usava com frequência, o que ele queria fazer era que nem todos eram capazes de ouvir a sua mensagem. As suas ovelhas conseguiram ouvir a sua voz e aproximaram. João capítulo 10, versículo 3 ao 5. Mesmo agora, quando ele chama sua noiva para que esteja em união perfeita, suas ovelhas o ouvirão. Muitos de vocês que estão lendo isso, leram Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35, e gostariam que a igreja pudesse agir daquela forma novamente. Você deseja isso porque é o que ele deseja, e ele habita em você. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham.
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Sobre todos eles haviam grande graça. Entre eles não haviam necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. Muitos de nós sentem inveja dos primeiros cristãos, que experimentaram essa união de todos os crentes, em coração e mente. Sonhamos em viver naqueles dias em que havia uma igreja repleta de pessoas que amavam umas às outras profundamente e não tinham nenhum amor a seus bens, como as mesmas pessoas cujo coração se parte quando lemos a história sobre o primeiro cisma da igreja no ano de 1054. Por mais de 1000 anos, houve apenas uma igreja. Eles tinham sua cota de problemas, mas o mundo via apenas uma igreja. Depois do cisma, a igreja se tornou oficialmente duas facções que excomungaram uma a outra. Alguns de nós detestam isso e desejariam que nunca houvesse acontecido. Anos depois, haviam 3 grupos de cristãos. A seguir, 4. A cada cisma que se seguiu, tornou mais justificável para o grupo seguinte se fragmentar. Milhares de denominações depois, muitos de nós não aguentam mais. Estamos cansados de escutar todos os vários professores explicando por que temos de segui-los e nos afastar do rebanho. Queremos ser um novamente. A boa notícia é que Jesus quer isso ainda mais do que nós.